Boa tarde, conselheiros. Nós vamos iniciar a terceira reunião extraordinária da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Hoje, em atendimento às deliberações do Conselho Universitário, com relação às medidas administrativas necessárias para a implementação das condições para o ensino remoto emergencial. Nós temos como pauta o edital de inclusão digital do programa Alunos Conectados, uma parceria entre o Ministério da Educação e a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, prevendo a concessão, conceder chips e pacotes de dados para estudantes em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Tendo em vista as discussões no próprio Conselho Universitário, esse é o primeiro edital que nós vamos analisar enquanto Câmara, para a apreciação e deliberação. Alguns outros editais, eles ainda necessitam de estudos com relação a que estava previsto, em termos de previsão orçamentária da universidade, e isso vai seguir aí durante essa semana. Então, eu deixo os conselheiros já em alerta quanto à convocação de forma extraordinária e tempestiva da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas para análise desses documentos, que vão chegando gradativamente, mas que a gente precisa ter uma certa diligência quanto à tramitação, à análise e à própria tomada de decisão, para que nós consigamos implementar no menor tempo possível. Nós sabemos que algumas dessas ações, elas não chegarão no primeiro dia letivo do período suplementar, temos a consciência disso, discutimos isso também na reunião passada, quando pautamos o calendário suplementar, mas as ações, elas precisam ocorrer e serem desenvolvidas da forma mais diligente possível. Então, como pauta dessa reunião de hoje, o edital de inclusão digital, o FOB, edital interno, número 001/2020, Auxílio Inclusão Digital Emergencial, Projeto Alunos Conectados, RNP/MEC, o número do processo é o 23.520.007526/2020, dígito 07. O relator desse processo é o conselheiro Antônio Oliveira, a quem eu passo a palavra para a leitura do parecer, e depois a gente abre para as discussões. Boa tarde, professora Adna, presidente da Câmara. Boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras. Boa tarde também aos estudantes que foram convidados para participar da reunião. Eu peço licença para falar hoje de máscara, porque eu tive um problema de internet aqui em casa e eu tive que recorrer à casa de um vizinho para fazer a reunião. Eu vou também pedir licença para fazer a projeção aqui do parecer, para que todos possam acompanhar diretamente aí em suas telas. Então, como disse a professora Adna, então o processo é o 23.520.007526/2020-07. O assunto é o edital interno 01/2020, Auxílio Inclusão Digital Emergencial, Projeto Alunos Conectados da RNP e o MEC. Objeto de apreciação, trata-se do edital interno número 01/2020, Auxílio Inclusão Digital Emergencial, Projeto Alunos Conectados, RNP-MEC, para constituir
cadastro institucional de estudantes em condição de vulnerabilidade socioeconômica interessados em receber chip com pacote de dados móveis para participar das atividades acadêmicas de ensino de graduação realizadas pela universidade na modalidade remota. Como o histórico é pequeno, o processo foi aberto em 31 de agosto de 2020 e dispõe de 17 folhas. Folha 01, termo de abertura número 255, 2020, Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, emitido em 31 de agosto de 2020 pela Coordenadoria de Secretaria Superior. Folhas 02 a 03, ofício número 01, 2020, Consune UFOB, emitido em 29 de agosto de 2020 pelo presidente do Conselho Universitário, professor Jacques Miranda, motivando a instalação do presente processo. Folha 04 a 16, minuta de edital interno, número 01, 2020, auxílio inclusão digital emergencial, projeto Alunos Conectados, RNT/MEC. Perdão, aqui ficou, na verdade, a folha 17, ficou a folha 1, né? Ficou errado. Despacho número 1300, 2020, Secretaria de Órgãos de Delegação Superior, emitido em 31 de agosto de 2020 pela Coordenadoria de Secretaria Superior, encaminhando o processo para este relator. Considerações? O presente edital visa constituir cadastro institucional de estudantes em condição de vulnerabilidade socioeconômica que possua renda per capita bruta mensal de até meio salário mínimo, interessados em receber chip com pacote de dados móveis para participar das atividades acadêmicas de ensino de graduação realizadas pela UFOB na modalidade remota. Recomendações de ajuste. Recomendo fazer as seguintes alterações no texto da minuta. O A, colocar o nome da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, abaixo do nome da Universidade Federal do Oeste da Bahia, ao lado do brasão, canto superior esquerdo. B, acrescentar no final do subitem 2.11, acrescentar no final do subitem 2.11 a serem enviados para sai@ufop.edu.br com o assunto atualização socioeconômica para o projeto Alunos Conectados, ficando a redação final do subitem assim. 2.11 os estudantes que participam de outros programas de bolsas, como permanência ou promissais, poderão solicitar cadastramento desde que atualizem as informações referentes ao perfil socioeconômico, conforme item 4 deste edital, a serem enviadas para a Secretaria, no caso de Assuntos Estudantis, que é a SAI, @ufop.edu.br, com o assunto atualização socioeconômica para o projeto Alunos Conectados. Recomendação C. No item 3.1, sugere-se trocar a expressão programa de conectividade por projeto Alunos Conectados, ficando a redação final assim. 3.1. O auxílio para acesso à internet será oferecido durante o ensino remoto emergencial por meio do projeto Alunos Conectados do Ministério da Educação, MEC, em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP. Recomendação D. No item 3.2, sugere-se trocar a expressão programa por projeto Alunos Conectados, ficando a redação final assim. Item 3.2, será fornecido gratuitamente chip com pacote de dados para acesso à internet com plano mensal de dados móveis 3G/4G de 5 até 40 GB por meio de por um período de até 6 meses, podendo ser prorrogado a critério da gestão do projeto Alunos Conectados. Recomendação E. Acrescentar o subitem 3.3.1, ficando a redação final. A logística de entrega dos chips aos estudantes com pacote de dados será de responsabilidade da Secretaria de Assuntos Estudantis.
Recomendação F, sobre o item 3 do edital, anexo 2. Sugere inserir a expressão per capita, ficando a redação final assim. Estudante constante da lista de estudantes habilitados, estudante constante da lista de estudantes habilitados, conforme anexo 1, está presente chamada com renda per capita até meio salário mínimo. Sugere inserir os programas Bolsa Permanência e Milton Santos de acesso ao ensino superior no lugar dos X, bem como acrescentar a expressão per capita, ficando a redação final assim. Isso aqui ainda no item 3, que lá são duas situações. No item 3 do anexo 2. Estudante vinculado aos programas Bolsa Permanência e Milton Santos de acesso ao ensino superior, que possua renda per capita até meio salário mínimo. A recomendação G, sobre o item 13 do anexo 2, sugere acrescentar os termos do item 12 e incluindo o CEP, ficando a redação final assim. Item 13 do anexo 2. Caso a resposta do item 12 tenha sido não, informe o endereço completo do local de onde realizará suas atividades, incluindo, entre parênteses, o CEP. Recomendação H. Sugere acrescentar a nota de rodapé ao término do anexo 2. Ao enviar este formulário no sistema, o estudante atesta a veracidade nas informações descritas acima e a validade deste documento, ainda que não tenha assinado fisicamente. Sugestão I. Sugere acrescentar o espelho do anexo 3 no final do item 7.2, ficando a redação final assim. 7.2, o estudante poderá interpor recurso por meio de formulário próprio disponibilizado na página http atividadesremotas.fob.edu.br, dentro dos prazos previstos no item 5, conforme o espelho do anexo 3. Como não havia uma sugestão dentro do corpo da minuta do anexo 3, eu fiz uma proposta de anexo 3, né? Segue a proposta do anexo 3, formulário para interposição de recurso. A secretaria, aí já seria aqui a partir da palavra anexo 3, formulário para interposição de recurso, já é como ficaria a redação dentro do corpo do edital, da medida. Direcionado à Secretaria de Assuntos Estudantis, eu, né, fulano de tal, matriculado no curso, tal, ingressante no ano, e tal, candidato ou candidata ao projeto Alunos Conectados RNP-MEC, CPF número, sobre a matrícula tal, na Universidade Federal do Oeste da Bahia, apresente o seguinte recurso, e aí teria o espaçamento para colocar o recurso, o local de onde o estudante está remetendo o documento, e a data também referida, né? E aí tem a seguinte nota de rodapé, né? Ao enviar esse formulário no sistema, o estudante atesta a veracidade nas informações descritas acima e a validade desse documento, ainda que não o tenha assinado fisicamente. Recomendação J. Sugere acrescentar o subitem 8.3.1 com a seguinte redação. Aí está a redação do item 8.3.1. Como o presente edital se destina a constituir cadastro institucional de estudantes em condição de vulnerabilidade socioeconômica, o nome só será enviado à RNP para receber o chip ou pacote de dados móveis após verificação de que o estudante atende o item 2.2 no momento do envio. Esse item 2.2 aqui é o estudante que está matriculado em alguma atividade, né? Sugere acrescentar ao final do item 8.4 a expressão ao qual possui vínculo, ficando a redação final do item 8.4. O estudante beneficiário do auxílio poderá ser convocado para fazer uma nova avaliação socioeconômica em qualquer período, caso seja identificada essa necessidade durante o trabalho de acompanhamento do serviço social do campus ao qual possui vínculo.
Recomendação L. Recomendo realizar a atualização da lista de estudantes do anexo 1, conforme solicitação da Secretaria de Assuntos Estudantis. Ou seja, acrescentar 127 estudantes do edital SAAI/CPTP/NCA, número 01/2020 do campus de Barra, e 75 estudantes do edital SAAI/CPP/NCA, número 02/2020, dos 5 campos. Lembro que essa recomendação L aqui, ela é em função de um e-mail que eu recebi, que já foi apensado ao processo, hoje de manhã, da Secretaria de Assuntos Estudantis, uma vez que foi, que ele recebeu esses nomes dos serviços sociais dos campos, né? E considerando esse total aqui, né, eu vou falar, mas não vou falar, na verdade, poderia falar nas minhas considerações, seria atendidos neste edital, nessa primeira chamada, 467 estudantes, né, dentro dessa condição que foi posta a RNP também. Parecer, diante das considerações apresentadas e do atendimento às recomendações de ajuste, recomenda a aprovação do edital interno número 01/2020, auxílio inclusão digital emergencial, projeto Alunos Conectados, RNP/MEC. Barreiras, 1º de setembro de 2020, assina o relator Antônio Oliveira de Souza. Obrigado, conselheiro Antônio. Abro a palavra, então, para os conselheiros, para contribuições e análise. Conselheiro Rafael. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais conselheiras, conselheiros e convidados. Na verdade, eu tenho uma pergunta ao conselheiro Antônio, eu estava fazendo questão na relatoria. Eu tinha lido também o edital, primeiro parabenizar, né, o edital é um edital realmente bastante curto, direto, como ele deve ser para o momento, mas eu vi que o conselheiro Antônio fizeram algumas modificações a respeito da delegando a responsabilidade de algumas coisas ao gestor do projeto. Eu não me recordo de ter visto se tem a definição da competência de quem é que faz a gestão desse projeto. Vai ser a SAI, a Prograde, quem é? Só essa dúvida mesmo, é mais uma dúvida do que... Certo, professor. Então, a gestão Só arrumar minha máscara. A gestão desta chamada interna é da SAI, né? Mas a gestão do programa Alunos Conectados é da RNP mesmo. Então, quem vai... Em relação à gestão do projeto mesmo, do projeto criado. Do projeto Alunos Conectados, quem faz a gestão, uma vez que o recurso ele veio da CESU, foi um acréscimo, né? A CESU que colocou, então, quem faz a gestão do projeto Alunos Conectados, vai ser a própria RNP mesmo, né? Agora, para pegar toda a listagem, né, e recolher os documentos aqui para enviar para a RNP, será de responsabilidade da Secretaria de Assuntos Estudantis. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Conselheiro Rafael, acho que a questão, no item que fala do gestor do programa, do projeto, é com relação à prorrogação do prazo, não é isso? Se 6 meses e se prorroga mais. Então, isso cabe à RNP. Não é uma decisão interna da UFOB, né? Acho que isso esclarece. Alguma outra colocação? Isso mesmo, professora Agnes, é isso mesmo. Vou passar a palavra, então, ao conselheiro William. Boa tarde, presidente Adma. Boa tarde, relator professor Antônio e a todos os conselheiros. Eu fiquei numa dúvida aqui, professor Antônio, a respeito, no item 3.2, quando fala, né, que será disponibilizado gratuitamente, fornecido um plano mensal de dados móveis.
3G ou 4G, de 5 a 40 gigabytes, por um período de até 6 meses. Aí eu fiquei numa dúvida aqui, qual o critério, quem vai decidir de quantos gigas será a quantidade de gigas estabelecido padrão para todos os estudantes, ou vai ter uma oscilação aí nessa quantidade de pacote de dados? Desculpa se eu não entendi, se isso já foi falado antes, mas é que eu não entendi essa parte aqui. Você já tem uma definição? Não, conselheiro, de fato não foi dito, né? Então, os pacotes, eles serão de 5, né, de 10, de 20 ou 40, né? Mas aí ele vai depender da quantidade de componentes em que o estudante esteja inscrito. Ah, tá. Bom saber. Entendi. Muito obrigado. Nada. Isso pode ficar descrito no editor, né? Então, ali no item 3.2, ao invés de 5 a 40, poderia ficar 5, 10, 20 ou 40, né? Especificar, a depender do número de atividades de ensino, né, a serem cumpridas pelo estudante. Poderia ser dessa forma, conselheiro Antônio? Por mim, tranquilo. A gente pode colocar nos destaques, tranquilo. Pronto. Por entendimento da Câmara. Conselheiro Maxson. Pronto, boa tarde, me ouvem bem, né? Boa tarde a todos e todas, a todos os conselheiros, convidados, a presidente da Câmara, a professora Adma. Primeiro também, né, parabenizar acredito que o tempo foi muito curto, né, pela formulação, certo modo do parecer e ao parecerista, né? Mas teve outras coisas que me causaram dúvidas, mas aí eu vou partir para que uma até já foi colocada, de certo modo aqui, antecedendo a minha fala, mas é sobre a questão dos pré-requisitos, né? Eu pude acompanhar, no que eu pude anotar aqui algumas questões, mas sobre os estudantes que são pertencentes aos programas de bolsa, né, como permanência e promissais. E aí, referente ao promissais, no que tange os estudantes, né, PEC-G, me causou um pouco somente de dúvida quanto à questão da desatualização, no caso que é colocado, né, porque se pede para atualizar, diferentemente dos demais estudantes, é porque há uma desatualização, né, a gente parte dessa preconização, né. Aí eu gostaria de saber se há essa desatualização, no caso desses dados, para que os estudantes possam fazer essa nova atualização, se partir dessa premissa, no caso, e sobre a outra questão é referente justamente à condição que é colocada, né, como escolhi aqui só no que foi que eu anotei aqui, foi as coisas que eu anotei, do item, sobre o item 13, incluindo o CEP, depois foi, do per capita, até meio salário mínimo. De onde foi referendado esse dado? Partiu de algum outro documento, alguma particularidade, no caso, para que houvesse essa questão também referente aos estudantes promissais, no caso, né? Se partiu de alguma, qual foi a documentação e do porquê que os estudantes promissais também têm que fazer essa atualização. Se parte de algum outro documento, de alguma outra atualização que veio nos próprios arquivos da RNP, né, de onde parte essa consolidação para que a gente pudesse fazer, entre aspas, essa separação, diferenciação no item 2.1.1. Por enquanto, somente. Obrigado. Conselheiro Antônio? Estou voltando só no item 2.1. Tá. Então, se eu entendi a pergunta do conselheiro Márcio, ele está querendo, né, primeiro ele quer saber se essa desatualização, na verdade, a desatualização, só quem vai poder dizer é o estudante, porque assim, o que foi colocado
que os estudantes que participam de outros programas de bolsa, né, com permanência ou promissão, poderão solicitar cadastramento desde que atualizem essas informações, porque estas modalidades elas não permitem o acúmulo, né? Então, se eles fizerem essa atualização e verificarem que eles, de certo modo, não estão nessa situação, eles poderão pedir o parecer social de cada centro para fazer essa atualização. Mas nós não identificamos, né? Assim, pelo menos que eu não, na verdade, eu não posso dizer se identificou, porque eu tenho as informações que me foram passadas pelo SAI, né? De que podem ser atualizados, mas eles não sabem dizer se está ou não desatualizado. É só o estudante quem vai poder ter essa noção aí, né? E, em princípio, como o conselheiro Max diz, o serviço social, em tese, deveria ter essas atualizações, uma vez que faz o acompanhamento, né? Então, essas informações só quem detém é quem faz o acompanhamento social, e o próprio estudante ele vai saber se ele precisa fazer essa atualização ou não, né? Mas, pelo que eu entendi, são poucos os casos, né? Porque permanência hoje, por exemplo, nós temos na universidade como um todo um pouco mais de 20 estudantes, né? Então não é difícil de fazer essa verificação, né? Em relação à segunda pergunta, se eu entendi, é sobre o meio salário mínimo que o conselheiro Marcos colocou. Ele quer saber por que é per capita de meio salário, ou se, porque, isso, né? Isso, essa determinação de meio salário mínimo, conselheiro, veio do próprio Ministério e da RNP. Então, não foi a universidade que definiu esse valor de meio salário mínimo, foi a própria RNP que definiu o meio salário mínimo para esse momento. Agora sim, né? Ficou em aberto, cada instituição tem, inclusive, a liberdade, se quiser fazer algo com seu recurso próprio, pode, que vá atender outras faixas de renda. E, nesse caso, ela entraria nas mesmas condições que foram estabelecidas entre a RNP e o MEC, ou seja, nos mesmos valores dos pacotes, nos mesmos pacotes lá de 5 até 40 gigas, e nos mesmos valores. Mas isso aí seria um critério que a universidade deveria seguir com o seu próprio recurso, e não utilizando esse recurso que está vindo da CESU, que é o caso desse edital que estamos discutindo. Anderson? Boa tarde, a conselheira presidente da Câmara, professora Adma, boa tarde ao relator Antônio, demais conselheiros, conselheiras e convidados. Bom, eu tenho uma questão que, quando a Vanessa divulgou a quantidade de chips, e aí eu queria saber quanto de fato esse edital ele atende, e se a UFOB, qual a totalidade desses chips que a RNP está disponibilizando para a universidade serão utilizados. Porque, se não me falha a memória, na época, parece que a professora Vanessa, conselheira Vanessa informou que era mais de 2.000 chips, né, tinha sido solicitado pela universidade. Eu não sei qual foi a quantidade de chips que a universidade vai receber. E a segunda coisa esses chips, eles, se tem uma quantidade maior, qual é a previsão de um outro edital para atender estudantes com renda maior que meio salário mínimo? E aí a gente pensa que o próprio PNAES, ele tem um princípio que é de até 1,5, né, per capita por família. E aí, nesse sentido, a gente tem que também possibilitar e talvez verificar onde que vai entrar esses outros estudantes que possuem salários, rendas per capita mensais de meio salário mínimo a 1,5. Então, nesse sentido, eu gostaria de fazer esse questionamento para saber se há um planejamento já para o próximo período agora, né, nesse mês, nessas reuniões vindouras aí, ou se isso não está previsto, não há um planejamento sobre essas questões. Posso tentar responder, conselheira Adma? Pode. Sobre isso, sobre a primeira pergunta do Anderson, quantos alunos, né, se não falei memória, esse edital atende, ele, se eu não errei nas contas, conselheiro, ele vai atender, eu posso até pegar um dado aqui,
ele vai atender 467 estudantes. Agora, lembrando que existem algumas análises de renda que estão ainda, né, nas comissões dos centros, sendo analisadas, e que possivelmente abriremos um outro edital com esse mesmo regime, para estudantes que não forem contemplados nesse edital. Então, esse edital que eu digo, esse edital de meio salário mínimo aqui. Então, nesse edital, pelo que está constando no processo, e pelo acréscimo que a Secretaria me passou hoje de manhã, nós teríamos contemplados, em média, 467 estudantes para esse primeiro. E seria aí uma média de uns 127 de Barra, né, em torno de 60 de Bom Jesus da Lapa, uns 27 de Eduardo Magalhães, uns 51 de Santa Maria da Vitória. Barreiras está com 128, só que nós temos uma outra quantidade que o Adriano me passou hoje de manhã, de 75 estudantes, que se refere ao auxílio emergencial, né? Que é dos 5 campos. Então, nós teríamos que fazer a separação para saber exatamente de quais campos são esses 75 estudantes. Mas o total, que é o mais importante, né, é de 467 estudantes. Sobre a segunda pergunta do Anderson, é mais ou menos como eu estava falando na resposta para o conselheiro Márcio, né? Que é a possibilidade de abrir um edital que vá perpassar os 0,5 salário mínimo, né? Então, até meio salário mínimo, o recurso ele vem diretamente da CESU, né? Que é para esse edital aqui, e porventura para um outro edital. A partir desse valor, a universidade, ela tem, né, inclusive eles deram a liberdade de fazer uma outra ação, para fazer uma ação paralela, mas com o recurso da universidade. E aí, nós estamos fazendo as avaliações, e provavelmente essas análises terão que ir para as câmaras, né, que é a Câmara que envolve o recurso à Câmara de Gestão, e para esta própria Câmara aqui. Mas aí, a universidade precisa se posicionar em relação a isso, não porque é do próprio recurso da universidade, né? E sobre a possibilidade, Anderson, acho que você fez uma outra pergunta, que eu não me lembro bem como que é a pergunta, mas é mais ou menos assim, né? Quantos chips a universidade vai receber? Na verdade, esse documento que foi enviado anteriormente, que foi em torno de 2.000 estudantes, foi uma estimativa que o Ministério solicitou para as IFES. Então, as IFES enviaram uma estimativa de estudantes. E a estimativa da UFOB foi desse número, de 2.000 chips. Só que nós só iremos receber a lista de chips dos estudantes que a gente enviar. Então, digamos que mesmo que nós enviamos para a RNP um documento dizendo que a previsão nossa é de 2.000 chips, mas se, digamos que nesse edital aqui, todos os 467 sejam contemplados, só serão enviados para a universidade esses chips, no momento. Né? Os 467, considerando que todos os estudantes enviaram, né, a solicitação dentro desse regime. Isso considerando apenas essa chamada aqui, que é gerida, né, que está sob gestão, tanto do ponto de vista orçamentário, quanto, na verdade, do ponto de vista orçamentário da CESU, né, que é até meio salário mínimo per capita, mas isso não inviabiliza, como eu já disse, né, que a universidade faça uma outra ação para atender os outros intervalos aí. Anderson já se sentiu contemplado com as respostas, né? Só trazendo essa questão que eu mencionei no início da reunião, né? Acho que importante os estudantes que estão aqui na reunião, e os que também depois vão assistir, né, terem ciência de que não é uma única ação, né? São várias ações, essas ações demandam análise, tanto administrativa quanto das questões relacionadas ao orçamento. Essa primeira ação é a ação que já vem sendo divulgada há um tempo, né, pelo MEC e pela RNP. Então, nesse caso, nós precisamos atender os critérios que estão estabelecidos, né? E aí, um critério é de que o estudante esteja matriculado e que ele seja um estudante em
condição de renda per capita de meio salário mínimo. Né? Então, esse é um primeiro passo. Né? Mas, assim como o conselheiro Antônio, né, já traz algumas informações, a Câmara ela está em condição de alerta para as chamadas que virão nas sequências. Né? E tanto trabalhando de forma conjunta, tanto a Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, quanto a Câmara de Gestão Administrativa e Governança, né, para que essas ações sejam, essas decisões sejam tomadas de forma diligente. Conselheiro Maxson se inscreveu novamente, eu vi que tem conselheiro Jairo ali, mas eu fiz uma busca com relação ao último edital Promissais, que nós também analisamos aqui na Câmara, e nós não tivemos o resultado com contemplados no último Promissais. Então, a questão não é nem a questão da renda, a questão é que a gente hoje não teria, pelo menos pelo último edital, estudantes contemplados. Tá? Depois eu vou dando uma olhada aqui e qualquer coisa eu trago uma nova informação. Conselheiro Jairo. Boa tarde, professora Adma, presidente dessa Câmara. Boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras, os convidados e a quem nos assiste. A maioria das dúvidas que eu tinha notado aqui, o conselheiro Antônio já respondeu aí com dúvidas anteriores. Então, eu só queria tirar uma dúvida específica. No processo que foi encaminhado na convocatória, né, está em aberto o quadro de estudantes do campus de Barra. Aí, no parecer do conselheiro Antônio, ele comentou que foi feita a inclusão. Aí, só queria confirmar isso, se eu entendi certo, vai fazer essa inclusão, não é isso? Dos estudantes de Barra? Eu coloquei isso, eu recomendei, conselheiro. Tá na recomendação. Tá na minha última recomendação. Aí são 127 estudantes de Barra. Tá, agradeço. É porque no processo que foi encaminhado só não tinha de Barra, né? Aí eu achei, mas ok. Era somente isso, obrigado. Perdão, ainda se eu puder, ainda na minha fala, eu fiquei com a dúvida em relação, é claro que não é assunto da Câmara específico, tratar sobre a viabilização, mas quem vai ficar responsável por encaminhar esses chips é a SAI? É isso? Eu também fiz uma recomendação de que a SAI será responsável pela logística, porque não estava no edital. Eu fiz a recomendação. Não estava, né? Isso, eu fiz a recomendação. Isso. Ok, obrigado. Conselheiro Maxson. Opa, desculpa, pronto, obrigado. Não, na verdade, era só para voltar um pouco, né, quando foi referendado sobre a questão dos estudantes, né, do Promissais, no caso. Eu realmente não tenho informação do porquê que os estudantes, né, ou porquê que o edital, ele não foi, os estudantes não tiveram como acesso, ou se houve outra implicação, aí seria realmente algo que eu acho que a gente não tem essa informação, mas partindo do pressuposto sobre o que eu coloquei sobre a portaria 745, que referenda justamente ao Promissais, né? E aí, está no chat, eu coloquei, na última parte, ele fala sobre, esse trecho, ele fala sobre o repasse de auxílio financeiro. Aí, só para esclarecer, no caso, nesse caso aqui, se esse repasse dos chips, no meu entendimento, ele não entraria como financeiro, no caso. Não. Isso. Aí, é isso que eu fico, às vezes, com receio, e aí o que me preocupa mais é quando eu, voltando aqui no edital, no cronograma, e, obviamente, já foi repassado isso, e de entendimento, até a todos sabem da necessidade que nós temos de realmente adiantar esse processo. Mas eu fico pensando nesse estudante, né, que nós sabemos que é de outra nacionalidade, o período de 2 a 4 para poder fazer essas possíveis atualizações, que, no meu entendimento, elas já deveriam estar no cadastro, devem estar no cadastro da universidade, sendo que eles continuam como estudante ativo, como qualquer outro, né, estudante da casa.
esse tempo para um estudante que está fora de casa, né, que está em seu país também, com certeza, na mesma situação de pandemia, e se esse tempo de 2 a 4 para o período de inscrições, né, seria algo que a gente realmente não está diferenciando um estudante, que assim como qualquer outro que aqui está, ele é estudante da UFOB, né? Não deixa de ser. E aí eu fico pensando no estudante, observando isso no edital ao ser lançado, essa visão de que para ele vai precisar dessa atualização desses dados do período pandêmico, sendo que não é nada disso aqui vai influenciar, por exemplo, no que preconiza a portaria que foi citada, né? Já que não é um auxílio em pecúnia, um auxílio financeiro, né? Que há uma diferença no caso, entre o auxílio financeiro e o recebimento de um chip como um módulo como uma ferramenta, vamos assim chamar entre aspas, né? Ferramenta que vai articular o seu processo de aprendizagem. Eu fico assim nesse pensamento de como é que a gente vai fazer isso, como vai ficar parecendo uma coisa meio que de separação, né? Sem ter uma explicação viável, já que os dados deles devem estar atualizados nos cadastros da universidade. Mas o edital Promissais, ele não estipula a renda, né? Ele não é até quem tem uma renda per capita até 1,5 salário mínimo. 1,5 não, meio salário mínimo. Então, o edital Promissais, ele traz uma análise da renda e aqueles estudantes, como o recurso é um recurso limitado, aqueles estudantes que têm a renda menor são os estudantes contemplados. Mas não necessariamente esse estudante ele tem uma renda per capita no valor de meio salário mínimo. Então, a proposição desse edital de inclusão digital é que se esse estudante que já foi contemplado pelo edital Promissais, ele apresenta uma renda menor do que meio salário mínimo, ele não precisa atualizar o dado, né? Mas aquele estudante que, no momento em que ele foi contemplado, ele apresentava um recebimento maior que meio, e hoje ele é menor que meio, então ele precisa atualizar o dado. É nesse sentido, tá? Porque o Promissais não estabelece que tem que ser a renda per capita de meio salário mínimo, senão ele já estaria automaticamente enquadrado. Tá? Aí seria uma atualização nesse sentido. O próprio edital, ele traz essa primeira lista, né, de estudantes que a gente já tem a ciência que podem ser contemplados, visto os 2 últimos editais da Secretaria de Assuntos Estudantis. O edital 01/2020 de concessão, de renovação de auxílios, e o edital 02/2020 de concessão de auxílios, né? A partir das análises, a gente... O 02 não, né, professor Antônio? É isso mesmo, o 02 mesmo. O 02 também. A partir das análises, quais são aqueles estudantes que apresentam uma renda menor, né? Então, esses já estão automaticamente enquadrados nos critérios da RNP, né? Então, para esse edital, não seria necessário uma reanálise da documentação em termos de renda. E aí, ele se torna um edital, inclusive, muito mais rápido no processo. E a Água havia pedido a palavra. Boa tarde, presidente Adma, boa tarde, conselheiras e conselheiros e demais presentes. Eu fiquei com uma dúvida que antes nas reuniões do Consune foi falado entre 2 possibilidades. Uma, do estudante receber um chip, e o outro dele manter o chip que ele tinha e receber o programa. Eu não percebi no edital a possibilidade do estudante permanecer com o chip. Isso foi cortado, não existe mais essa possibilidade, ou talvez eu só não percebi mesmo no edital. E outro ponto que eu fiquei em dúvida, pensando muito na reflexão da conselheira Vanessa na outra reunião, que é sobre a garantia dos estudantes de
de receberem, participarem desse processo. Precisaria da matrícula no atual momento. Com o risco de talvez a gente perder os chips e ir para outra universidade. Por esse motivo, eu pensei se existe alguma possibilidade, caso o estudante se matricule no primeiro e não no segundo, ele solicitar algum tipo de cancelamento da inscrição dele no RMP para que esse direito possa passar para outro estudante que acabaria se matriculando só no segundo. Então, são essas duas dúvidas. Posso tentar responder, considerado? Vontade. Oi, Iago. Muito bem as suas perguntas. Então, essa chamada... Na verdade, esse projeto da RNP e do MEC agora, eles, inclusive, abriram um período, né, como se fosse, vou usar o termo licitação, não sei se a palavra correta foi essa, mas eles fizeram uma espécie de uma licitação para ver quais as empresas que queriam dar coberturas, né? E as duas empresas que ganharam foi a Claro e a Oi, né? Sendo que onde que fosse a área de sombra, por exemplo, a Claro, né, Claro que foi primeiro e a Oi segundo, onde for a área de sombra, ou seja, onde não tiver cobertura de uma, a outra vai atender, né? Então, nesse caso, não será fornecido o chip mesmo, não terá a possibilidade de você permanecer, por exemplo, com seu chip, né? Então, é fornecido um chip, né, como está no texto, somente com dados, né? Então, não possui franquia de voz, né? Acredito que até um 0800 você conseguiria fazer uma ligação, mas uma chamada normal você não conseguiria fazer, porque só é para dados mesmo, né? Sobre a sua segunda pergunta, esse edital, eu até me esqueci de enfatizar isso, né? Mas eu vou reforçar. Esse edital agora, ele é para cadastramento do estudante, esse, né? Ou seja, no momento em que o estudante fazer o cadastro aqui, nesse edital, ele não precisa, no cadastramento, ele não precisa estar matriculado. Mas no momento do envio, quando nós finalizarmos os procedimentos aqui, passar inclusive a agenda acadêmica que foi aprovada dentro desta Câmara, nós vamos enviar esses dados para a RNP. Então, no momento do envio dos dados, o estudante que já passou todos os períodos de matrícula, aí nesse momento o estudante ele precisa de fato estar vinculado a alguma atividade, né? E em relação à outra colocação que você fez, a recarga ela é feita mensal, né? Por exemplo, hoje é o dia 1º de setembro, digamos que hoje você recebesse a sua recarga mensal, até o dia 30 de setembro. Quando chegar no mês de outubro, o Adriano ou o pessoal da secretaria precisa pedir a recarga dos chips de você, no caso. Ou pode pedir, inclusive, se, por exemplo, né, digamos que no pedido inicial você solicitou 20 gigas, né? E quando chegar lá no final do mês, você fala assim, não, olha, eu só preciso, ao invés de 20, eu preciso só de 10. É possível que a próxima recarga de YouTube seja só de 10. Ou é possível que não faça a recarga, só que não é automático, assim. O que pode acontecer né, se nós tivermos no nosso cadastro estudantes, né, que atende às disposições do edital, e você, por exemplo, como você comentou, fez o cancelamento da sua disciplina, ou do seu componente, ou da sua atividade, é possível que outra pessoa seja contemplada, mas não exatamente com o seu dado, não é assim, não é automático, de um passa para o outro, né? Tá? Então, é nesse sentido, assim, eu não sei se eu cheguei a ser claro, né, com as suas perguntas. Iago, a gente pode conversar. Isso, atendeu, Thiago? A gente pode conversar com Vanessa, né, da Protif, para poder obter essa informação, né, de que se a universidade tem 2 períodos letivos suplementares, se parte pode ser implementada agora, e uma outra parte no segundo período suplementar. Eu entendi a sua colocação,
no sentido de quem não se matricular agora, né, mas se já tiver a previsão da matrícula para o segundo período suplementar, se isso poderia ocorrer. Então, acho que é uma questão que Vanessa pode verificar junto à RNP e responder na próxima reunião do Conselho, na quinta-feira, né? Acho que isso é algo que pode se buscar a informação. Com relação à questão do chip, acho que tem uma coisa que é importante, é que o primeiro edital da RNP para as operadoras, ele previa, de fato, só os dados, né, os pacotes de dados, mas ela praticamente não teve adesão das operadoras, né, e somente depois, no segundo edital, em que foi acrescido a questão do chip, é que o edital teve a cobertura, né, pelas operadoras para o fornecimento dos pacotes de dados. Então, isso também é um aspecto que traz o porquê que o edital ele consta dessa forma, né? Então, o último edital da RNP ele foi construído nessa perspectiva. Conselheiro Jairo. Obrigado. É uma dúvida bem prática, não sei se o conselheiro Antônio ou a própria conselheira Adma, algum dos conselheiros saberia responder, mas eu estou pensando aqui o seguinte, existem diferentes tamanhos de chip, né, micro, mini, nano, seria, eu não sei qual a proposta da RNP em relação a isso, se já está uma definição, mas a minha dúvida é se não seria naquele formulário de inscrição, talvez definir isso já para ter uma informação, não sei se isso cabe questionar agora, se tem alguma diferença, enfim, realmente eu tenho curiosidade. Eu acho que cabe... Jairo, Não, pode falar, professora, desculpa. Eu também, eu acho que caberia sim, né, porque pode ser uma questão técnica que nós podemos nos deparar depois. Eu fiquei na dúvida com relação à pergunta do professor Jairo. É o que estão respondendo no chat? Isso que o... formato... o tamanho os chips novos já vem para todos os formatos. Geralmente eles vêm, né? Acredito que eles não vão passar por isso hoje, né? Já que você compra em qualquer lugar chips com os formatos, aí você só precisa destacar, né? Antigamente, no início, que quando você comprava o celular, mudava isso, você tinha que mandar no lugar cortar. Mas hoje em dia ele já vem com todos os formatos, é só destacar para o formato do teu celular que funciona. Em geral é assim, né? A gente nunca sabe qual é o tipo de formato que a gente tem, vamos consultá-los, né? Só para tirar essa dúvida, né? Uhum. Conselheiro Maxson, gostaria de fazer um encaminhamento. Então, como é que a gente poderia trazer uma redação que contemplasse? É isso, porque como não estou mais observando qual foram as alterações, mas eu gostaria somente, as alterações que o professor Antônio fez, não sei se tem alguma coisa que foi a mais que eu não notei, né? Mas como encaminhamento, eu gostaria que fosse analisado justamente essa particularidade que citei aqui no texto, né? Porque é só para fazer um breve relato, no caso, até da época que eu participei do processo da gestão dos estudantes, né? Porque, por exemplo, se a gente pensa na questão desses estudantes, enquanto o salário mínimo que nós estamos, o meio salário mínimo agora no caso, nós estamos referendando aqui no Brasil, não é a mesma relação quando nós pensamos com a moeda dele lá no país, além dos aspectos socioeconômicos que sempre são avaliados, acredito, né, no caso desse estudante. Então, que pudesse, eu vou ver se eu faço alguma coisa aqui rapidamente para poder colocar como inclusão, né, no texto aí como encaminhamento, mas seria alguma coisa que pudesse analisar nesse sentido, né, de alguém que pudesse avaliar, eu não sei se seria um matemático, seria alguma pessoa nessa perspectiva, essa questão da conversão desse valor, né, para que pudesse ser
colocado para esse estudante, no caso, que está sendo aí referenciado no edital. Eu vou ver se pensa aqui alguma coisa rapidamente, digito e coloco, no caso, como encaminhamento. Somente. Poderia ser acrescido no item 2.1.1. Isso, corretamente. Tá. Alguma outra análise com relação ao edital, ao parecer, que poderiam ser encaminhamentos, proposições? Que até o momento nós tiramos dúvidas, né? Conselheiro Edward? Professor Antônio, demais conselheiros, agora com minha palavra oficial, né? Na verdade, professora, talvez eu esteja trazendo mais uma dúvida para ser esclarecida, né? A logística da entrega desses chips, né? Eu vejo que tem lá a questão do endereço e tudo mais, mas como é que eles pretendem fazer essa entrega? Como é que vai ser a logística para entregar para os estudantes, visto a dificuldade, inclusive, dos Correios em greve? Como é que vai ficar? Onde eles vão retirar, no caso, o chip, se for o caso? Como é que se vocês têm as informações de como é que está sendo preparado esse acompanhamento logístico para a entrega desses chips para os estudantes, visto que as aulas já vão começar no próximo dia 14, e a gente vai, inclusive a gente já está cadastrando as turmas, estamos naquele processo todo, e como é que vai ficar essa parte? É mais uma dúvida, não sei se já foi esclarecido, mas é uma coisa que eu estou aqui pensando agora sobre esse tema, né, se eles têm isso preparado. Fátima, posso responder ao conselheiro Edward? Pode. Conselheiro Edward, assim, o senhor fez uma pergunta que eu já tinha até, eu acho que até na reunião de equipe que a gente estava, eu levantei essa mesma pergunta, né? Que a gente está com os Correios em greve, e a responsabilidade de entrega do chip, ele é da universidade, né? Mas, assim, a saída que a gente vai ter é fazer a entrega mesmo, nós vamos precisar fazer uma entrega nas casas, não temos outra saída no momento, né? E a entrega, provavelmente, nós vamos ter que montar uma logística com os carros da universidade ou de outro modo, mas o estudante ele não pode se deslocar. Assim, a responsabilidade do chip é que a universidade vai entregar no seu endereço, né? A gente deve lembrar que, mesmo com os Correios em greve, eles têm 30% da seu pessoal em atividade, né? Então, não é 100% do Correio que está sem funcionamento. E o formulário que o estudante vai preencher para inscrição, ele vai informar a localidade na qual ele está, né? Porque não necessariamente é o endereço que nós temos na universidade. Às vezes o estudante, ele, ao se mudar para a cidade sede, né, ou a cidade onde tem a universidade, ele muda o endereço dele, né? E talvez neste momento ele não esteja nesse endereço, e sim na casa dos seus familiares. Então ele precisa informar qual é esse endereço. E um aspecto importante que eu gostaria de registrar aqui é que a adoção do ensino remoto pela universidade, ela é uma medida para evitar a mobilidade, né? Então, nós já de antemão sinalizamos para os estudantes que permaneçam, né, nos locais onde estão, porque se esse deslocamento ele acontecer, isso pode gerar, né, uma exposição desnecessária e, é claro, uma situação de aumento do número de casos da Covid-19. Né? Então, a gente sinaliza aqui, recomenda e vai orientando. É importante que os representantes
dos estudantes, né, também façam esse trabalho de orientação para que os estudantes permaneçam nos locais onde eles estão. A universidade é um trabalho, da forma como o professor Antônio colocou, vai ser um trabalho intenso. Como eu falei anteriormente, não significa que nós vamos disponibilizar, conseguir chegar a esse chip no início do período letivo suplementar, mas ele vai chegar, né? Então, precisamos ter uma certa paciência e também a cautela necessária neste momento, né, que é tão delicado e que a gente fica suscetível à contaminação, né? Então, fica aqui o meu apelo, né, de que permaneçam onde estão, fiquem em casa. Na sequência aqui, tem umas 3 observações que eu gostaria de trazer para o edital, com relação ao item 2.2, quando ele fala sobre atividades de ensino. Eu vou só abrir aqui, só um minuto. No item 2.2, o edital traz assim, dos pré-requisitos. Está regularmente matriculado, inscrito em curso do programa Transversalidades, componentes curriculares ofertados de maneira remota e ou atividades de ensino promovidos pela UFOB. Esse item, atividades de ensino, são aquelas atividades que se caracterizam como atividades curriculares complementares. E aí eu peço ao conselheiro Antônio, como relator, né, se de fato o entendimento é este, e que se for as atividades que se caracterizam como atividades de ensino, atividades curriculares complementares para os estudantes, então que a gente acrescentasse que são atividades de ensino, pesquisa e extensão, né, porque quando a gente coloca atividades de ensino, fica parecendo que fica restrito aos programas da Pró-Reitoria de graduação, né? Então, eu gostaria de saber se o entendimento é de que são as atividades que se caracterizam como atividades de curriculares complementares para os estudantes. Eu só estou... Então, a sugestão é acrescentar no final do item 2.2, pesquisa e extensão? Isso. Pois é, pesquisa eu fico na dúvida, porque como é um edital que é para... Pois é, né? Para graduação, que é do PNAES, ele está vinculando ao PNAES, que é para o ensino de graduação, aí eu fico na dúvida, né? Mas eu teria que dar uma olhadinha aqui, conselheiro. Talvez o professor Cláudio está inscrito, ele pode até nos ajudar, né? Ou se ficasse atividades curriculares complementares, né? Eu acho que assim, isso, eu acho que aí já atenderia, que aí não... Tá. Conselheiro Cláudio. Boa tarde, presidenta e vice-presidente da Câmara, professor Adma, professor Antônio, os demais conselheiros e conselheiras e os convidadas. Só em relação à questão que foi colocada pelo conselheiro Maxson, em relação àquela taxa de conversão, né, se fosse possível explicitar um pouco mais qual é o objetivo, porque geralmente o Ministério da Educação, o Ministério das Relações Exteriores, quando eles abrem o edital, o referencial de moeda sempre é dólar. Então, talvez nesse caso aí, se eu entendi, né, que a intenção é fazer alguma taxa de conversão, o padrão de referência em geral sempre é dólar. Até quando os estudantes, eles assinam encaminham a documentação, né, para participar, eles devem, um dos requisitos para a candidatura é apresentar um termo de responsabilidade financeira, por meio do qual o responsável financeiro
afirma possuir um mínimo equivalente a $400, né, mensais para custear as despesas com subsistência no Brasil durante o curso de graduação. Obviamente, como os próprios estudantes relatam, por vezes as condições familiares elas não permanecem as mesmas ao longo do tempo e também daí eles participam do edital, seja aquele relacionado ao mérito acadêmico ou também esse relacionado ao Promissais. Então, se a questão é tentar pensar um padrão aí de referência, acho que a dólar poderia ser o que já é aplicado pelo Ministério das Relações Exteriores. Só gostaria de entender um pouco melhor, até para contribuir, qual é a questão em si, ali no item 2.11, que para mim não ficou muito claro. Pronto, professor, bem explicitado por você. Bom, na verdade, quando a gente coloca o que se referencia é o dólar corretamente, mas o dólar ele não é o poder de compra no Brasil, né? Eu estou falando de poder de compra, na verdade, dos estudantes. Quando a gente avalia os estudantes, por exemplo, o PEC-G, e faz essa conversão, como sempre foi feito assim, não sei se houve alguma mudança, né? Mas a gente sempre avalia, no caso, a moeda do seu país local, e a gente referencia o poder de compra que tem no Brasil desse estudante. Porque, por exemplo, se eu penso num estudante que, na verdade, lá em seu país, ele pode ser considerado como classe média, por exemplo, mas ele não vai ter a mesma referência como classe média, principalmente o estudante de África. Então, a gente sempre fez essa análise, né, referenciando também a questão do poder de compra desse estudante e, claro, analisando o perfil socioeconômico. Uma coisa está ligada à outra. Não é uma coisa tão... não é uma coisa tão limitante a questão do dólar em si, mas a questão desse estudante no Brasil, e aí o perfil socioeconômico vai entrar em várias outras variantes, como, por exemplo, né, o estudante negro, o estudante... e todas as peculiaridades que envolvem justamente a questão socioeconômica. É por isso que a gente faz essa avaliação, justamente juntando não somente a moeda, mas também a outra questão, como está no próprio edital, né? O perfil socioeconômico do estudante. Só que me preocupou, quando eu visualizei, a questão do em si, e eu coloquei, no caso, a moeda, porque a gente pudesse fazer esse repasse também, no caso, para o Brasil em si, porque não é a mesma coisa lá, né, do seu país de origem, porque o que me preocupou justamente foi a distinção desse estudante em si. Apesar de, no momento, como foi informado pela professora Adma, não termos estudantes, né, no caso, no programa Promissais. Pelo que eu entendi, foi isso, que atualmente a universidade não teria, então, até não surtiria efeito, né, no caso, isso, porque não temos estudantes cadastrados nesse momento, não sei por qual motivo. Aí é outra questão que eu acho que não entra no debate aqui da Câmara, né, seria outra questão a ser elucidada, mas até o momento que não teria estudantes promissais neste ano na Universidade Federal do Oeste da Bahia, para ser citado. Mas é só para a gente referendar que a gente não vai num limiar seco somente da moeda, mas tem outros perfis, né, como o próprio socioeconômico, que foi justamente ressaltado na hora de essas condições aí, para o estudante, principalmente PEC-G vida de África. Eu acho que nesse caso, conselheiro Maxson, talvez nem precisasse constar no próprio edital, né? Já que eu posso fazer uma consulta aqui, rapidamente, à Secretaria Acadêmica, mas que a gente... isso é justamente... do resultado do edital, a gente não teria nenhum estudante no Promissais neste momento, né? Mas seria importante ter ciência disso, né? Porque, se for o caso, não precisaria constar no edital. Isso, só um adendo, professora. Isso porque, como eu tive a informação agora, né, que nenhum estudante, de certa forma, está no Promissais, e até me causou um pouco de surpresa, não por não ter, não sei qual foi o motivo, mas realmente sempre existiu e não teve agora, aí seria interessante justamente ser supressão, já que não há, né? Aí, agora, essa participação, por exemplo, desse estudante, que na possibilidade ele tem condições de participar do Promissais, eu não sei qual foi o motivo, como é que ele poderia ter acesso? Aí é uma outra pergunta que nós podemos começar a fazer, né? Esse estudante, por exemplo, poderia estar no Promissais, né? E que não esteve, e não sabemos o real motivo. E aí a gente vai colocar várias proposições aqui e a gente não vai saber, de certa forma. Como é que ele poderia, então, nesse caso, participar? Seria uma mesma condição de reavaliação, no caso do seu perfil socioeconômico, do seu perfil de... Precisaria de uma avaliação
questão do perfil socioeconômico, porque o edital da RNP ele é muito claro quanto ao critério do meio salário mínimo, né, como renda per capita. Então, isso seria necessário. O que também pode acontecer, como o conselheiro Antônio já colocou, é que nós podemos ter outras listas, né? Então, a partir dessas análises subsequentes, nós poderemos, né, ir lançando listas que tenham pessoas com o perfil para o atendimento, né, se for o caso. Porque o primeiro momento desse edital, inclusive, na própria formatação dele, na forma como ele foi encaminhado à Câmara, nós não tínhamos a listagem do campus de Barra e parte do campus de Barreiras. Hoje a gente já tem ciência de que serão acrescidos ainda nesse edital. Né? Então, possivelmente, né, dependendo das características do perfil socioeconômico, ou uma outra lista poderia ser adicionada a esse edital, se atender aos critérios. Né? Conselheiro Antônio tinha pedido a palavra. Ô, professora, eu acabei até escrevendo agora, pedindo retirada, né? É que eu ia só fazer enfatizar essa informação que a senhora já passou, que é de que hoje nós não temos estudantes dentro do Promissais, né? Então, e assim, eu me preocupo também, eu até fiz uma pesquisa rápida aqui no Banco do Brasil, né, como é que faz essas relações, e eu vejo, né, que, como eu escrevi até no chat aqui, né, então nós consideramos a renda que o estudante movimenta no Brasil, já convertida nos relatórios e extratos dos bancos em que ele possui o relacionamento, né? Então, assim, pode ser um encaminhamento de retirada, mas eu não vejo que, se permanecer no edital também, se trazer prejuízo, da forma que está, né? Da forma que está, eu digo, se deixar o texto referente ao Promissais, porque lá ele faz referência aos programas, né? Tanto ao Promissais quanto ao programa Permanência. Né? Então, aí só teria que tirar, no caso do Promissais, se fosse o caso. Mas aí, como a senhora já colocou, há a possibilidade, né, de abertura desse edital com outro cronograma, e aí, de repente, pode ser que nesse período já até tenha, né? A gente poderia permanecer com o programa, né? A gente também, uma observação, né? Aquele item que fala sobre o gestor, o prazo de prorrogação, a depender do gestor do programa, que é a RNP, a gente não tem uma definição de qual é o prazo, né, em que nós vamos poder voltar às nossas atividades presenciais. Então, a própria RNP já coloca um prazo de 6 meses e possibilidade de prorrogação. Né? Então, a gente pode manter o Promissais, já fazendo a cobertura do programa, e se ao longo desse período, né, o edital for reaberto, então, nós já temos aqui a indicação de que este é um programa que os estudantes podem ser contemplados se o critério da renda for atendido. Né? Então, essa é um posicionamento que a Câmara pode tomar, tendo ciência de que nós não temos hoje estudantes nesta condição, mas que podemos vir a ter. Né? Então, a gente poderia permanecer com o programa descrito. Uma outra... Aí eu perguntaria aos conselheiros, né, se concordam com a permanência do Promissais, né, da forma como está descrito, de que poderia ser um programa a ser contemplado a depender dos critérios. Podem manifestar pelo chat, se há concordância em permanecer com o programa Promissais. Conselheiro Cláudio? Só em relação a essa questão que agora ficou mais claro qual era o objetivo da proposição
conselheiro Maxson, mas como foi colocado pelo conselheiro Antônio, de fato, até consta no edital, é feito análise a partir do relatório do Banco Central, né, relativo às operações de câmbio realizadas ao CPF ligado ao estudante. Então, acho que não seria o caso de fazer estabelecer essa fórmula de cálculo como estava sendo previsto, né? Isso. Conselheiro Maxson, coloca ali no chat. Pode falar, conselheiro Maxson. E aí fica o registro da fala, né? Acho que Isso, é importante. tá certo, desculpa. Não é isso, eu vejo porque se não temos, eu acho que não haveria necessidade, eu vejo pela supressão, né, porque a partir do momento que colocássemos, né, no caso, teria que fazer toda essa conversão, tudo isso eu acho que é desnecessário, só deixaria os estudantes mesmo do permanência, né, que era uma outra dúvida também, mas aí, no caso, isso aí eu acho que logo vai estar na página, né, porque no 4, ele cita que esses estudantes poderão fazer sua inscrição, né, no site, né, que lá é citado. Aí, mas como ainda vai ser lançado e tal, acredito que deve ter a particularidade para que eles possam fazer essa atualização, no caso, né, lá. Porque eu não consegui achar onde seria feita a atualização. E aí deve ser uma pergunta logo que eles vão questionar logo sobre isso, no caso. Mas a pergunta é sobre a supressão, já que não há inscritos, né, ou já que não há participantes nesse período do PromiSize. Eu acredito que deveria ter a retirada e deixar somente permanência. Não haveria necessidade de colocar o PromiSize, já que não há, e não vai ter em tempo estudantes PromiSize para poder participar. Certo. A gente pode, nos encaminhamentos, então, votar, né, essas questões. Já que a gente não teve o consenso, né, acho que isso é importante. Uma outra observação com relação ao item I do parecer do relator é justamente inserir o endereço eletrônico da Secretaria de Assuntos Estudantis. Então, o item I do parecer, poderia ler, professor Antônio? Eu saí do parecer aqui. Eu vou até compartilhar para ficar para todos acompanharem, né? É o item I, né? Isso. E assim, já acrescentar o espelho do anexo 3, isso, né? É esse mesmo, conselheiro? Isso, esse mesmo. Tá, No então item... isso. Então, é porque na minuta não constava do formulário de interposição de recurso. E aí, como fazia menção à interposição de recurso, mas não existia um modelo de formulário. Aí, além de eu acrescentar conforme o espelho do anexo 3, eu também fiz uma proposta de formulário, né? Certo. O que eu gostaria de acrescentar neste item é o endereço para o qual o formulário deve ser encaminhado, né? Verdade. Porque aí precisa ter o endereço da Secretaria de Assuntos Estudantis. Então, só inserir que esse formulário deve ser encaminhado para o endereço eletrônico da SAI, tá? Então, o item 2.2, retomando o que eu havia falado anteriormente, atividades curriculares complementares, para que a gente possa colocar dessa forma. O item I, inserir o endereço eletrônico da Secretaria de Assuntos Estudantis. No item G, está um pouco fora de ordem aqui o meu, mas no item G, que é sobre o item 13 do formulário. Então, lá no formulário, no item 12, ele deve indicar qual é o endereço, não é isso? E caso não seja o endereço, ele precisa indicar o outro.
eu acho que é importante ter uma nota afirmando que, antes dele responder o item 13, ele deve se lembrar de que a UFOB está adotando o ensino remoto para evitar a mobilidade e o aumento de casos da Covid-19. Né? Porque, para o estudante ter a ciência de, naquele momento, não pensar na possibilidade de se deslocar para a cidade onde nós temos os nossos campos. Né? Então, trazer só essa informação, né, ali para a tomada de decisão por parte dele. E uma outra observação é na letra E, com relação à logística sobre responsabilidade da SAI. O plano de ação em discussão no Conselho Universitário fazia a proposição de um GT inclusão para análise dessas situações de logística. Né? Então, talvez aqui discutir se a Secretaria de Assuntos Estudantis fosse o órgão, né, responsável por liderar o GT, mas que não ficasse exclusivamente a cargo da Secretaria de Assuntos Estudantis, e que isso se ramificasse também pelos campos, né, para que nós tivéssemos um maior número de pessoas pensando e organizando como é que essa logística poderia ocorrer. Fica como uma proposição, o conselheiro Antônio, né, considerar a possibilidade. Quando eu escrevi, porque esse item não existia, né? Aí eu senti a necessidade. Então, quando eu fiz essa redação, eu pensei em que eu deixei até um pouco de modo geral, né? Então, a logística de entrega dos chips ao estudante com pacote de dados será de responsabilidade da secretaria. Então, eu imaginei que a secretaria fosse o órgão de gestão mesmo ali para fazer para pensar a logística, mas a logística, de modo geral, ela vai envolver, como a conselheira Adma colocou, né? Ela vai envolver os campi, vai envolver provavelmente motoristas dos campi, né? Os carros dos campi, uma vez que é um trabalho que vai ser hercúleo, né? Fazer essa entrega dos chips. Né? Então, talvez aqui, não sei se deixar de modo mais geral ainda, né? Como seria o órgão que faria a gestão, alguma coisa parecida, né? Porque, então, o encaminhamento de colocar no GT seria para consulta, para ter uma consulta, ou o GT ficaria também responsável por pensar na logística? Como que seria essa envolvimento do GT? Porque da forma como está escrito, fica parecendo que a SAI é que vai fazer, de fato, a entrega, né? Isso. Anderson, sobre essa questão, Anderson, ele está pedindo a palavra. Vou passar enquanto penso aqui como trazer uma redação, né? Boa tarde mais uma vez. É sobre essa questão do recurso. Aí eu fico preocupado de quem vai analisar esse recurso do estudante, porque a SAI é uma secretaria executiva, no sentido de se vai montar uma comissão de análise de recurso, e aí se essa comissão de análise de recurso vai ser essa comissão com relação às questões de inclusão digital, de conectibilidade, inclusive apontada pelo magnífico reitor na reunião do Consune, né, um GT específico que vai cuidar dessas questões, e aí com representação da SAI, com representação dessa Câmara, com representação de estudante, ou se é a própria Câmara de Ensino que vai analisar, porque eu acho que não fica muito coerente que a própria SAI analise um recurso. Né? Eu não vejo que lá não seja um órgão de análise, a não ser que seja uma comissão de assistência social, né, que tenha representantes de alguns setores e uma comissão, mas a própria secretaria, eu acho um pouquinho complexo a gente colocar que ela avalie esse recurso do estudante.
Anderson, assim, na verdade, você prestou atenção quais são os pré-requisitos lá, porque, assim, já vai existir na lista, então o estudante, se ele não constar naquela lista, lá um dos pré-requisitos, ele está naquela lista, que já vai no edital, que é a lista que consta os 467. Então, se um aluno, porventura, se ele se inscrever, que ele não estiver naquela lista, o recurso vai ser muito simples, né? Porque para ele concorrer ao edital, é um pré-requisito que ele tem que estar na lista, né? Então, eu não vejo, é um recurso muito simples, eu acho que não teria necessidade, né, de formar uma comissão ou de ficar até a própria cargo da Câmara, né, uma vez que a gente tem os órgãos, né, que executam as políticas, né? Então, se a gente se atentar, é muito simples, vai ser um recurso muito, muito tranquilo. Então, a própria secretaria, que ela vai, inclusive, vai ser a gestora, que ela, inclusive, dentro da secretaria tem vários profissionais, não vejo problema em ficar a cargo da secretaria. Acho que essa questão de que o próprio edital já traz a lista de quem está habilitado, né? Ela vai terminar, assim, fazendo com que o número de recursos seja menor, né? Para a própria secretaria, né? Bom, com relação à logística, poderia ser deixar a cargo da secretaria também, mas pensando, né, na possibilidade de criação de um GT, né, sob o comando da secretaria, para a análise dessa distribuição, né, ou uma comissão. Às vezes a gente fala GT, mas pode ser uma comissão intersetorial para poder pensar como é que pode ser essa distribuição a partir dos campos, né? Seriam essas as minhas contribuições. Mais alguém? Não havendo manifestações, eu vou, então, já submeter o edital, né, a aprovação pela Câmara. Então, eu submeto, vou só pegar o número do edital aqui, a proposta do edital de inclusão digital, o FOB, edital interno, número 001/2020, auxílio inclusão digital emergencial, projeto Alunos Conectados, RNP/MEC, é o processo de número 23520, 007526/2020, 07. Submeto, então, o parecer do relator deste processo, a aprovação pela Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, com as ressalvas aqui já discutidas, né? Então, os conselheiros favoráveis permaneçam como estão, os conselheiros contrários ou as abstenções se manifestem pelo chat. Não havendo manifestações, então, nós aprovamos, por unanimidade, o edital de proposta de inclusão digital relacionado ao programa Alunos da RNP com o MEC. Né? Eu gostaria de agradecer. Conselheira Adma, se a senhora permitir, eu gostaria de fazer uma fala de apelo aos estudantes. Eu até vou fazer que é para eles ajudarem na divulgação com os colegas, porque como o cronograma está relativamente apertado, né? Uhum. E no caso, a divulgação do edital está sendo hoje, né, no dia 1º, a divulgação no âmbito da Câmara, e o período de inscrições, ele ocorre, né, a partir da manhã até o dia 4, até às 18 horas. E aí está todo esse cronograma, né, divulgação do resultado preliminar no dia 8/9, interposição de recursos ao resultado preliminar dia 9/9, né? Perdão, de 9/9 a 10/9, resultados dos recursos no dia 11/9 e divulgação do resultado final no próprio dia 11/9.
Aí eu gostaria, né, de enfatizar que amanhã, quando sair essa publicação, vai estar na lista, no próprio corpo do edital, né, no anexo 1, vai estar a lista com os nomes dos estudantes, inclusive o nome, o curso, eu posso até colocar aqui da forma que vai aparecer lá, né, vai aparecer o nome do estudante, o nome a matrícula e o curso. Então, ele já vai simplesmente olhar, né, na lista que ele está constando, ele fazer a inscrição. No formulário vai ser uma inscrição que é muito rápida, o formulário ele é muito simples, ele vai fazer no próprio site das atividades remotas. E se os estudantes pudessem ajudar, né, nessa divulgação, para que a gente possa atingir o máximo de estudantes possível. Né, e reforçando, né, então esse é como se fosse a primeira versão desse edital, nessa modalidade, que nós, assim que nós tivermos em mãos as análises, né, pelos assistentes sociais, nós iremos fazer um segundo cronograma desse mesmo edital para que possa contemplar o máximo de estudantes possível. Né? Então, só pedir esse apoio aí aos estudantes que se encontram aqui, ao Anderson, à Andressa, né, ao Iago, que eu identifiquei aí, né, como os estudantes. Tá? Obrigado, professora. Era só mesmo para fazer esse apelo. Tá certo. Eu vou aproveitar também para falar que a jornada voltada para os estudantes, discutindo a questão das ambiências, né, das plataformas de ensino, de aprendizagem virtual, também os cursos sobre planejamento da rotina de estudos, sobre saúde mental e acessibilidade, né, nesse contexto do ensino remoto. As inscrições já estão abertas, elas estão no site atividadesremotas.fob.edu.br, os links para as inscrições, a divulgação pela DIRCOM já sai essa semana, mas quem quiser se inscrever, a gente já tem, as inscrições já estão abertas, certo? A jornada dos estudantes começa no dia 8 e encerra no dia 11. Então, nós temos várias atividades, às vezes 2 atividades por dia, para poder contemplar tudo aquilo que a gente já vinha discutindo com vocês e no conselho, né, sobre as questões pedagógicas necessárias para o ensino remoto. A Anderson lembra a questão de ter o e-mail institucional para a matrícula na jornada. Não há uma obrigatoriedade, Anderson, de ter o e-mail institucional. O formulário ele exige, professora. Ele exige que quando a pessoa não loga com o e-mail institucional @fob.edu.br, ele coloca que o estudante precisa pedir permissão para se inscrever. Então, de fato... Eu vou conversar com a equipe, porque o formulário pode abrir essa prerrogativa. Não é um problema. Aquele e-mail é para que nós possamos, ao final da jornada, fazer o encaminhamento do certificado, tá? Então, ele não loga com outras questões, mas como o formulário é Google Docs, então ele dá essa possibilidade de ser do domínio ou de ser fora do domínio. E aí a gente vai pedir para abrir, tá certo? Então... A Andressa fez uma pergunta aí, Átila, para você. A Andressa fez a pergunta aqui, de que se todos que vão se matricular nas atividades do ensino remoto devem participar dessa jornada. A jornada é facultativa, Andressa, mas como os professores vão utilizar plataformas de ambientes virtuais de aprendizagem, é importante que vocês tenham o conhecimento, né, antes do início das aulas. Então, caso o professor adote, por exemplo, o Google Sala de Aula, é importante que você tenha ciência de que, neste caso, obrigatoriamente seria importante que você tivesse o e-mail institucional, como é que eu acesso, né, por dentro do Drive. Então, existem alguns procedimentos que o pessoal da Protic vai fazer a orientação. Nós temos também tutoriais já prontos nesse site que eu mencionei, atividadesremotas.fob.edu.br, que os estudantes já podem, inclusive, ir olhando esse material. Né? Pode ser que o professor adote o Moodle,
Então, é importante que o estudante, você não vai saber previamente qual é a plataforma que o professor vai utilizar. Então, participar de todas elas tem a importância nesse sentido, né? De você saber previamente o que é que pode ocorrer e quais são os tipos de acesso em cada uma dessas, né? Então, todos aqueles que tiverem a disponibilidade para participar, é importante que participe, certo? Eu vou agradecer aos conselheiros, né, que se fizeram presentes, pela forma tempestiva, né, que nós fizemos a convocação da reunião, mas saímos daqui também satisfeitos, porque é mais um passo dado, a universidade caminhando para a inclusão nesse contexto do ensino remoto, e de que a gente vai conseguir, num prazo mais rápido do que se deixássemos para a semana seguinte, fazer com que os estudantes recebam os chips e os pacotes de dados, né? Então, a previsão de recebimento ainda não é na próxima semana, ainda vai demorar um pouco, porque nós temos que aguardar as matrículas, nós temos que aguardar o envio para a RNP, e depois a disponibilização desse material para a RNP e, na sequência, a entrega, né? Então, nós temos aí um caminhar, mas agradeço a todos que puderam participar hoje e ficarem atentos, porque novas chamadas podem ser feitas também de forma tempestiva para outros editais, certo? Eu encerro a reunião de hoje e novas aberturas poderão surgir.